Lucas capítulo 5 é a nossa devocional dessa manhã. E esse texto diz assim: Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E, arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Esse texto é um texto que eu sei que você conhece ele muito bem. Eu sei que é um texto que você já ouviu muitas mensagens sobre ele. Agora, a pergunta aqui que eu quero iniciar a nossa devocional desta manhã é: se o tema é Ele te conhece, Ele sabe quem é você, como trazer isso, essas informações, à luz desse texto? Eu quero iniciar com uma pergunta. Por que Jesus foi pregar em Cafarnaum? Por que ele foi para lá? Porque havia uma multidão ali que queria ouvi-lo. Então eu quero dizer para você nessa manhã o seguinte: vá aonde você é celebrado e não onde você é tolerado. Em muitos lugares, Jesus não pôde operar nem um milagre. Você sabe por quê? Porque a presença dele naquele lugar não era bem-vinda. E o próprio Jesus, então, se retirou. E ele disse: olha, se os milagres que foram feitos aqui, se fossem feitos, e ele cita algumas localidades, ele diz: esse povo teria convertido. Então, analisa aqui comigo. Jesus está próximo de pessoas que querem ouvi-lo, de pessoas que querem ter um relacionamento com ele. Então, qual foi a atitude dos pescadores aqui no versículo 2? Estavam lavando as redes. Uma tentativa de pesca frustrada a noite toda e não apanharam absolutamente nada. E o ato ou fato de estarem lavando as redes era mais ou menos assim: não deu, não conseguimos, tentamos, mas nada apanhamos. Quantas vezes nós também nos frustramos diante de uma realidade, onde nós buscamos uma solução, buscamos resolver um problema, e quando a gente assusta, a coisa não aconteceu da maneira que gostaríamos. Lavar as redes significa tentamos tudo, fizemos o que podíamos fazer, nada apanhamos. Quando eu olho para um texto de 2 Reis, no capítulo 5, um texto que refere-se a Naamã, a Bíblia diz que quando o homem de Deus fala para Naamã assim: olha, vá para o Jordão e mergulhe lá 7 vezes. Sabe o que Naamã falou? Tem Abana, tem Farfar, rios tão mais limpos lá em Damasco, e você me manda para essa água barrenta do Jordão? É ruim que eu vou. Agora, o que eu quero que você entenda com essa passagem de Naamã?
Naamã queria a bênção? É claro que ele queria. Ele queria se livrar da lepra? Sim, mas do jeito dele. Às vezes as pessoas querem uma cura, querem alcançar uma graça, querem alcançar um favor de Deus, mas elas querem do jeito delas, da maneira que elas querem. Naamã ouviu o empregado, um servo dele, que disse: ô Naamã, poxa, se ele tivesse te pedido algo mais difícil, algo mais complicado, você teria feito. Então, o que dirá algo tão simples, tão fácil? Faça. Então eu vejo que pessoas que caminham conosco podem retardar a nossa bênção ou podem nos levar mais facilmente a ela. Então cuidado com quem você anda. Então estava ali o Pedro lavando as redes. E o que me chama a atenção aqui é que a atitude de Jesus, ela foi fantástica. Jesus, a Bíblia diz que havia ali uma grande multidão. Haviam ali várias pessoas. Mas Jesus entrou no barco de quem? De Pedro. Jesus sabia no barco de quem ele queria entrar. Ele simplesmente não pegou um barco aleatório. Aquela multidão não impediu Jesus de enxergar a Pedro e de ver no Pedro mais do que um simples pescador. Então eu quero dizer para você que Jesus conhecia Pedro. Jesus sabia muito bem quem era Pedrão. Ok? Ele não entrou em qualquer barco. Ele sabia no barco de quem queria entrar. E Jesus, então, ele vai nos ensinar alguns princípios aqui que são fundamentais para a nossa vida diária. Primeiro ponto depois dessa introdução. Na introdução, então, nós vimos o seguinte, que Jesus foi para Cafarnaum porque as pessoas queriam ouvi-lo. Ele sempre estará onde as pessoas dedicam uma atenção especial a ele. A atitude dos pescadores em lavar a rede era dizendo: ó, joguei a toalha, não deu, tentei, não consegui. Jesus conseguiu enxergar Pedro no meio da multidão. Não seja como Naamã. Eu quero, mas tem que ser nos meus termos. Não, tem que ser nos termos dele. Ele conhece você, ele te fez. Então, a primeira coisa que Jesus vai me ensinar aqui é: ele já chegou e falou: Pedro, lance as redes ao largo? Não. Ele falou: Pedro, me empresta teu barco, porque eu preciso usá-lo como uma tribuna, como um púlpito, porque eu tenho uma mensagem, eu tenho uma palavra para esse povo aqui primeiro. Então, a primeira lição que eu aprendo aqui é: antes de Jesus cuidar das questões materiais, antes de Deus cuidar das questões que envolve a sua vida material, como financeira, saúde, familiar, antes de Jesus resolver essas áreas na sua vida, ele vai cuidar primeiro das questões espirituais. Jesus não chegou e mandou lançar a rede. Jesus chegou primeiro e pregou a palavra. Então, o que eu aprendo aqui em primeiro lugar? Jesus está mais preocupado com o espiritual do que com o material, porque o espiritual vai te conduzir a uma vida de prosperidade, a uma vida de cura, a uma vida de libertação. Porque lá em 1 João 3,8 diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então o que eu aprendo aqui? Que Jesus nunca vai cuidar de questão material primeiro. Ele sempre vai cuidar das questões espirituais primeiro. Antes de Jesus prover, você precisa ouvir a palavra dele. Porque a fé vem pelo ouvir. E a fé que vai fazer você sair dessa condição que você se encontra. A fé que vai te fazer ver, enxergar além das circunstâncias, ela é advinda de ouvir a palavra. E nós já aprendemos aqui em devocionais passados que ouvir significa parar, prestar atenção e colocar o que se ouve em prática. Isso é o ouvir na Bíblia. E muita gente só está escutando.
Escutar é uma coisa e ouvir é parar, prestar atenção e colocar o que se ouve em prática. Então, o que eu aprendo aqui? Antes de Jesus prover para você, suprir a sua necessidade, ele quer que você ouça primeiro a palavra dele. Ele quer que você primeiro tenha um relacionamento com ele. Deus nunca vai cuidar das coisas materiais primeiro. Em Mateus 6,33, o que a Bíblia diz? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E depois as demais coisas vos serão acrescentadas. Que coisas que me serão acrescentadas depois que eu buscar Deus primeiro, que eu ouvir a palavra de Deus primeiro? É tudo que está anterior ao versículo 33 de Mateus 6. Não vai te faltar o que comer, o que beber e nem o que vestir. Ele vai dizer, olha para as aves do céu. Não semeiam, não tecem, não ajuntam em celeiros, mas contudo, o vosso Pai Celestial alimenta cada uma delas. Olha aí para os lírios do campo. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E amanhã a gente sabe que todos eles vão ser cortados e lançados no fogo. Você vale muito mais do que pardais e de que lírios do campo. E o que Jesus está dizendo é, se eu cuido dos pardais, se eu cuido de tudo, você é a coroa da minha criação. Mas eu vou prover tudo isso para você. Não a comida, a bebida, o vestuário, mas o princípio é esse aqui. Me busque em primeiro lugar, me dê prioridade. Em Colossenses capítulo 1, no versículo 18, a Bíblia diz assim, que ele quem? Jesus, foi o primogênito dentre os mortos, para em tudo ter a primazia. Então, antes de Jesus prover, nós precisamos atender a ele primeiramente. Antes de Jesus efetuar um milagre na minha vida, eu preciso dar prioridade para ele. Talvez você que está me ouvindo tenha alguma questão na justiça, um processo para ser resolvido, que está lá há anos já, e só protelando, só empurrando, e está lá. Busque a Deus em primeiro lugar, porque Deus tem poder de reverter esse processo. Talvez você está aguardando uma resposta há muito tempo, e uma resposta que não vem. Ouça o que Deus tem para a sua vida primeiro, e a resposta do que você está buscando vai vir. Muitas pessoas não experimentam o sobrenatural de Deus porque estão preocupadas com o material primeiro. Para eu ter a pesca maravilhosa, para que eu tenha um milagre de Deus na minha vida, eu preciso cuidar das questões espirituais primeiro, querido. Primeiro é o espiritual. Caso contrário, eu vou simplesmente fazer para viver. Eu vou só ganhando sobrevida. Eu nunca vou experimentar o melhor de Deus. Em Isaías, capítulo 1, no versículo 19, está escrito, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então eu entendo que o melhor dessa terra é para quem ouve. E o que é ouvir? Parar, prestar atenção e colocar o ensinamento, a instrução em prática. É assim que funciona. Deus não quebra os princípios nos quais ele estabeleceu. Isso aqui é fato. Antes de você prosperar, Deus quer te tratar primeiro. Antes de você sair dessa situação de crise, dessa situação difícil, a primeira coisa que Deus quer fazer é cuidar de você, é te curar emocionalmente, curar você espiritualmente, para que você consiga viver a bênção na sua plenitude. Então, antes de Jesus curar o seu corpo, ele quer curar primeiro a sua alma.
Talvez você está aí do outro lado falando, Deus, eu preciso de uma cura. Eu estou com um diagnóstico aqui do médico que não é o que eu gostaria. Mas eu sei que o Senhor é o Rafa, eu sei que o Senhor é o Deus que cura, o Deus que sara. Então Deus me cura, me liberta dessa enfermidade. Deus quer curar você? É claro que Deus quer. Ele quer que você padeça de uma enfermidade? Não, Ele não quer. Mas mais importante que curar o seu corpo, Ele precisa primeiro curar a sua alma. Não entendeu? Vou simplificar para que você entenda então. Antes de Jesus restaurar o seu casamento, Ele precisa restaurar você primeiro. Antes de Ele tratar e reestruturar a sua família, é você que tem que ser estruturado, tratado, curado e sarado primeiro. É assim que funciona. Ele quer fazer de você, irmão, um bom marido. Ele quer fazer de você, irmã, uma boa esposa. Primeiro. Porque é através de você que a transformação vai chegar no seu casamento, que vai chegar no seu relacionamento. Então, quem tem que ser tratado nessa relação primeiro não é o meu cônjuge, não é a minha esposa. Quem tem que ser tratado primeiro sou eu. Sou eu que preciso reorganizar a minha vida. Sou eu que preciso colocar a minha vida primeiro em ordem. Ok? Porque é uma música do Voz da Verdade antiga que eu gosto muito, que diz: mude o mundo mudando primeiro você. Muda o seu casamento mudando primeiro você. Mude a sua saúde mudando primeiro a sua saúde espiritual. Amém? Então é isso aí que nós precisamos começar a entender. Por quê? Deus conhece você. Ele sabe como você funciona. Ele sabe como você age e interage. E se Ele te conhece, então quem tem que ser tratado primeiro, quem tem que ser curado primeiro, sou eu. É aquela frase: pessoas saradas curam, pessoas feridas ferem. Então, muitos vêm à igreja em busca de um milagre. Muita gente está indo para a igreja porque eu quero um milagre, eu quero uma graça, eu quero o milagre da saúde, o milagre das minhas questões financeiras, eu quero o milagre dos meus relacionamentos de família. Mas elas não querem ouvir o que Deus tem para a vida delas. E aí o que acontece? Eu me frustro, porque Ele vai tratar primeiro das questões espirituais. Antes da provisão da pesca, sentem aí agora e me ouçam. Ouçam o que eu tenho para dizer. E Jesus começa a pregar ali. Ele começa a instruir, a ensinar aquele povo. No versículo 4 e 5 aqui da leitura que fizemos, olha bem, de Lucas 5, versículo 4 e 5. Quando acabou de falar, ou seja, quando ele terminou a sua pregação, o seu sermão, aí então ele vai falar: Pedro, faze-te ao largo e lançai as redes para pescar. Versículo 5. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a sua palavra lançaremos as redes. Então o que eu aprendo aqui? Olha o que é o ser humano. Jesus falou: Pedro, agora eu terminei de pregar. A palavra foi lançada. Agora pegue as redes e vá para o mar alto e pesque. Sabe o que Pedro falou? Senhor, o senhor não está entendendo. Eu sou pescador, desde criança. O melhor horário para pescar, caso o senhor não saiba, é de noite. O melhor horário, Senhor, é à noite. E se à noite a gente não pegou nada, não é de dia que a gente vai pegar. Então, mas sobre a sua palavra, sobre a sua ordem, sobre isso que o senhor acabou de pregar agora, que a Bíblia não diz qual foi essa mensagem, mas ele diz: mas segundo a sua palavra, que palavra? Essa palavra de ordem. Segundo isso que o senhor está dizendo para que eu faça, eu vou lançar a rede. O que Jesus estava dizendo com isso na entrelinha era: ô Pedro, você entende tudo de barco, rapaz, você entende de rede, mas eu sou Jesus, eu entendo de mar e eu entendo de peixe, porque eu criei isso daí. Nós, às vezes, temos
tentado ou estamos racionalizando milagre. Milagre não acontece no campo da razão, do campo do conhecimento. Você pode entender tudo de economia, você pode entender de agronomia, você pode entender tudo de ciências, de história, você pode entender tudo de política, mas Jesus entende tudo de tudo, porque foi Ele que fez, querido. Ele está no controle e Ele nunca saiu dele. Jesus disse: você entende de barco e de rede, eu entendo de mar e de peixe, porque fui eu que fiz. Você vai discutir com quem fez o negócio? Irmão, nós precisamos entender o que Deus tem para a nossa vida. Nós estamos cheios de razão, nós estamos que nem Naamã. Ah, mas tem o rio fulano, o rio Beltrano, muito melhor. Senhor, entende rio, lá os rios são clarinhos, são limpinhos. Jesus falou, é no Jordão. Não é no seu termo, é no meu. Quem cria, estabelece a regra. A Fiat, quando ela lança um novo carro, ela diz, esse carro aí, ele vai andar tantos quilômetros com X litro. A tantos quilômetros tem que trocar pastilha, tem que trocar óleo, tem que fazer revisão. Por quê? Porque ela que fabricou o veículo sabe como aquele veículo funciona e qual será o tempo de desgaste natural de cada peça. Então eu quero dizer para você nessa manhã que Deus fez você, Deus conhece você melhor do que você e Ele sabe do que realmente você precisa. Então creia nas instruções e nas orientações do nosso mestre. Em Mar Alto não tem multidão. Querido, o que eu quero que você entenda aqui? Que grandes milagres que Deus vai fazer na sua vida não vai ter plateia. Hoje o que a gente mais vê é plateia. É a televisão botando câmera em cima. Fala aí, não porque eu tinha isso, agora eu tenho aquilo. Não porque eu tinha isso e agora eu tenho aquilo outro. E aí você pensa assim, poxa, quando vai ser comigo? O Evangelho de João, capítulo 4. Pensa aqui comigo nessa devocional. Paulo, escrevendo em Romanos, capítulo 12, ele falou assim, rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, culto inteligente, culto sem pirotecnia, culto sem ficar naquela coisa toda, e o povo sai, assim, olha, mensagem foi fantástica, hein? Mensagem extraordinária. Aprendeu o quê? Não aprendi nada não, mas foi muito bom. Ô meu irmão, culto tem que fazer a gente pensar. Essa palavra aqui é para fazer você meditar, avaliar a sua vida, raciocinar. Então o culto tem que ser inteligente. Então vamos pensar aqui comigo. Os maiores sermões que Jesus pregou não foi para a multidão não, foi para uma pessoa só. As grandes maravilhas que ele foi, geralmente tinha uma pessoa envolvida. Pouquíssimas pessoas em outros momentos. Agora analise comigo em João 4. Aquela mulher ia por volta do meio-dia para buscar água no poço, porque ela não queria ter contato com ninguém. Essa é a verdade. Agora Jesus para ali naquele poço, por volta do meio-dia, é apenas uma mulher. E ele diz, dá-me de beber. Mas tu, sendo judeu, pede a mim, que sou samaritana, água? Porque samaritanos não se davam com judeus. Jesus disse, mulher, se tu soubesse quem te pede, dá-me de beber, tu darias. Porque se tu me pedisses, eu te daria da água viva. Mulher, opa! Senhor, quem cavou esse poço foi o nosso pai Jacó. Ele bebeu e todo o seu gado. Mas se o Senhor tem essa tal água viva aí, me dê, para que eu nunca mais tenha que voltar aqui para buscá-la. Jesus estava falando de um nível, a mulher estava entendendo o outro. A água que Jesus tinha era para a vida daquela mulher. Ok? Ela diz, me dá dessa água porque eu não quero voltar aqui mais nesse caminho. O que Deus quer fazer na sua vida não é para mudar a sua rota às vezes. Você vai continuar passando no mesmo lugar, você vai continuar trabalhando na mesma empresa, você vai continuar morando na mesma casa. Porque o que precisa de água não é o caminho,
É você que precisa de mudança. É você que precisa mudar. Ele conhece você, ele sabe como você funciona. Ele conhece aquela mulher. E agora Pedro está em um mar alto, ele e pouquíssimas pessoas no barco com ele. Essa mulher estava sozinha quando Jesus efetuou um grande milagre na vida dela. Lá em Marcos, no capítulo 5, versículo 40, se não me trair aqui a memória, quando ele vai ressuscitar a filha de Jairo, estava quem no quarto? Jesus, o pai, a mãe da menina, Pedro, Tiago e João. Só. A multidão do lado de fora. Muitas pessoas não vão estar com você na hora do seu milagre. Na hora que Deus liberar uma palavra de vitória para você, talvez não vai ter ninguém. Vai ser você e ele. Mas o que você quer? Uma multidão para assistir ou seu problema resolvido? Ah, isso aí. Eu quero resolver o meu problema. Se vai ser com um monte de gente ou não, é ele que sabe. Eu preciso resolver a minha questão. Em 2 Reis, no capítulo 4, vou te dar mais um dado. Aquela mulher tinha os seus filhos que seriam levados para pagamento de dívidas deixadas pelo marido. Mas esse marido não era negligente, que se você pegar o fator histórico, aquele homem se endividou bancando uma escola de profeta. Ok? Então quando ela vai, olha, o senhor conhece o meu marido, o senhor sabe que ele era homem de Deus. O que ela estava dizendo entre linhas? Olha, as dívidas que o meu marido contraiu foi para manter os profetas, essa escola de profetas funcionando. Mas agora os credores estão batendo na minha porta e querem levar os meus filhos para serem escravos, para pagamento de dívida. Você sabe o que a instrução do profeta foi, de Eliseu foi? Vai para a tua casa, pegue vasilhas emprestadas com os teus vizinhos, mas vai para a sua casa, você e os seus 2 filhos, e feche a porta e vá enchendo as vasilhas, e as que forem sendo cheias, vá colocando à parte. Na hora do milagre que restaurou a vida financeira daquela mulher, ela não estava no meio de uma multidão, era ela e os 2 filhos apenas. Então nós precisamos entender o que Deus tem e o que quer fazer na nossa vida. Aqui no versículo 5, Pedro está dizendo, Senhor, tentamos a noite toda, lutamos, pelejamos, nada, mas sob a sua palavra eu vou lançar a rede. Você sabe muitas coisas da sua vida. E você sabe que muitas coisas em sua vida, irmão, não deu certo. Não deram certo. E por que não deu? Porque você usou as suas habilidades. Você usou o seu conhecimento. Você usou as informações que você recebeu ao longo da vida. Mas agora está na hora de você exercitar a fé que vem pela palavra de Deus. Era isso que Jesus estava falando. Pedro, lance as redes. Pedro faz o discurso todo. Tentei, lutei, não deu. Mas, sob a sua palavra, eu vou lançar a rede. O que é o segredo? Tudo que você fizer, faça em nome do Senhor. É no nome dele que os muros caem. É no nome dele que o mar abre. É em nome dele que o fogo não me queima. É no nome dele que os leões entram em jejum. É no nome dele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então a ele seja, pois, a glória. Então, querido, o nosso negócio é com Deus. E aqui no versículo 6 de Lucas capítulo 5, olha o que diz. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixe e rompiam-se-lhe as redes. Olha bem, o que eu aprendo aqui? A voz de Deus gera milagre. A voz de Jesus produz milagre. A voz de Jesus promove transformação. Basta, disse o centurião em Mateus capítulo 8, basta uma palavra tua e o meu servo ficará curado.
porque eu sou um homem sujeito à autoridade. Eu digo a esse aqui, vai, e ele vai. Digo a este, fica, e ele fica. Aquele homem, aquele centurião estava dizendo, eu tenho 100 homens sobre o meu comando. Eu sei o que é uma autoridade. Eu sei o que uma autoridade representa e o que ela significa. Então eu sei que o Senhor, ele reconheceu a autoridade de Jesus e ele disse, então eu sei que se o Senhor disser uma palavra, vai acontecer. Meu irmão, uma palavra de Jesus para a sua vida, para o seu problema, para a sua situação, nessa manhã, o teu milagre vai acontecer, a sua vitória vai chegar. É assim que funciona. É isso que nós precisamos entender. A palavra de Deus gera milagre. Meu irmão, no Evangelho de João entendemos que pelo poder da palavra foram todos os mundos criados por ele. Em Gênesis capítulo 1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse texto do hebraico diz Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. A palavra bará significa criar do nada, chamar o que não existe à existência. Então, querido, nós servimos um Deus que ele cria. Do nada ele faz. Tem uma palavra aqui no Evangelho de João que eu acho ela muito interessante e ela é extremamente oportuna para esse momento. Você encontra essa palavra no texto do grego, tá? No texto original grego é que você vai encontrar essa informação aqui que eu vou te falar. Você pode, para que você me entenda, nós temos aqui, olha, o Novo Testamento. Deixa eu pegar aqui para que você entenda. Eu não falo aqui coisa do que eu acho. Pastor, o senhor tira esses negócios da onde? Então tá aqui, ó. Novo Testamento interlinear do grego. Então tá aqui, ó, da Sociedade Bíblica do Brasil. Então essas questões que eu mostro para você, tá aqui também do hebraico, Antigo Testamento, também interlinear. Então eu não tiro isso assim, estou inventando aqui para ganhar ibope. Não, eu posso te provar de onde eu estou tirando. Agora, olha essa informação que eu vou te dar do Evangelho de João, capítulo 15. Que coisa interessante. No versículo 7 de João 15, do português, está dizendo assim: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Sabe qual é a construção desse versículo no grego? Ela se dá assim. Eu vou te falar como ela seria literal no grego. Se você tiver intimidade comigo para me pedir alguma coisa, ainda que o que você esteja me pedindo não exista, eu trarei a existência para te abençoar. Então você imagina que se você entender que a palavra dele gera milagre, o que você precisa ter com ele para que isso aconteça? Intimidade. Meu irmão, a minha filha, ela chega, ela me abraça, ela pula em mim, vou te dar um exemplo aqui para que você entenda essa palavra. Eu estou aqui. Muitas pessoas estão me conhecendo agora por essas devocionais pela manhã. Então você que não me conhece aqui pessoalmente, eu vou lá na sua casa, a primeira vez, estou indo lá na sua casa. Eu posso chegar lá e abrir a geladeira? Ou então eu já posso chegar e ir entrando e ir lá para o seu quarto e deitar na sua cama? No mínimo você vai falar assim, esse cara é louco, esse cara é um doido. Primeira vez que está vindo na minha casa e já está abrindo geladeira, está deitando na minha cama. Ué, o que esse cara pensa que é? Mas deixa eu te perguntar, e o seu filho, quando chega, ele pode abrir a geladeira? O seu filho pode ir para o seu quarto e deitar na sua cama? Você está dizendo aí, claro que pode, pastor. É meu filho, é diferente. É por isso que nessa manhã você precisa entender que Deus quer que você seja filho dele. Porque filho tem liberdade com o pai. Filho tem relacionamento estreito. Filho, querido, é filho. Agora,
se eu tiver um relacionamento, uma intimidade com esse Deus para pedi-lo alguma coisa, isso tem a ver com relacionamento, eu vou te provar. Lá no Antigo Testamento, Josué estava numa batalha, lembra? E o sol começou a se pôr e a coisa não estava boa. Josué orou e o que aconteceu? Isso mesmo, o sol parou. Isso a prática, se for olhar o calendário judaico, não é o calendário judaico, nós estamos no ano 5.700 e alguma coisa. Então, analisa comigo. Pelo nosso calendário, mais de 4.000 anos. Hoje a gente sabe que o sol nunca mexeu. O sol nunca mexeu, querido. Sempre teve paradaço lá. A gente sabe que o que sempre se movimentou foi a Terra. Sim ou não? No movimento de rotação e translação. Rotação em cima do seu próprio eixo e translação em volta do Sol, que dura o quê? 366 dias nesse ano, que é o ano bissexto. 24 horas em torno do seu próprio eixo. Mas Josué orou e falou para o Sol parar. Se o Sol nunca mexeu, Deus entendeu o que ele queria, mesmo ele não sabendo expressar. O que Deus fez? Um milagre muito maior do que fazer só o Sol parar. Por quê? Porque nós hoje entendemos, por pesquisas, pelas informações que nós temos hoje, que ele não tinha naquele tempo, que o universo está em constante o quê? Movimento e expansão, de níveis organizados para cada vez mais desorganizados. Isso é ciência. Agora, vamos raciocinar o milagre. A Terra está girando. Se você está no seu carro a 80 km por hora e você freia o carro de forma brusca, tudo que está no carro vai ser projetado para frente. Isso é física. Agora você imagina a Terra que está rodando a não sei quantos 1000 km por hora, se ela simplesmente para. O que ia acontecer? Terremoto, maremoto, tudo ia ser o quê? Lançado fora. Ia ser um negócio, um caos. Olha o que Deus fez. Porque um homem tinha relacionamento e intimidade com ele. Parou o universo inteiro para atender um homem. E é isso que esse texto de João está dizendo. Se você tem intimidade comigo para me pedir, ainda que o que você está me pedindo não exista, eu crio para você, eu fabrico para você, porque Deus, meu amigo, Ele ama e Ele cuida dos seus. Avançando aqui no texto, no versículo de número 7, olha como Deus trabalha. No versículo 6 diz que as redes já estavam a ponto de se romper. Versículo 7 diz assim: então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-lo. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Então o que eu estou aprendendo aqui, querido? Deus não quer apenas abençoar você no tempo da crise. Deus quer abençoar tanto a sua vida que todas as pessoas que estiverem próximas a você também serão abençoadas. Deus não quer que apenas você tenha. Deus quer que você tenha para que as pessoas à sua volta tenham também. É assim que Deus trabalha. É isso que Deus quer fazer. É assim. Tem um texto de Provérbios, capítulo 11, no versículo de número 24, Provérbios 11, 24, que diz assim, olha bem, a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, até o pouco que tem lhe será tirado. Então, olha como é que Deus trabalha. Você sabe por que Deus quer te tirar dessa crise? Porque se você sair dessa crise, muitas pessoas também vão sair. Porque você vai ser canal de bênção para essas pessoas. Então, a pergunta que você deveria fazer é a seguinte: por que a coisa não está acontecendo? Por que eu estou orando e Deus não está me respondendo? Porque você está pensando só em você. Qual é a oração que Deus atende? Qual é a oração que Deus abençoa?
É aquela que fazemos e muitas pessoas serão beneficiadas através dela. Eu posso te dar um testemunho aqui, olha, rápido da minha vida pessoal. Eu era funcionário do Hospital Regional em Betim. A minha esposa estava grávida da Camila por 3º, 4º mês. E ela foi diagnosticada com toxoplasmose. Eu tenho aqui em casa guardado uma pasta azul todos esses exames. O primeiro ultrassom que deu, constatou-se má formação cefálica e o feto não se desenvolvia. Então o médico disse, não, vamos repetir porque pode ser que o equipamento falhe. Então vamos repetir. Por eu ser funcionário do hospital, então isso foi tudo sendo feito muito rápido. Repetiu-se o exame e novamente má formação cefálica e o feto não desenvolve. O médico passou para nós o seguinte, olha, infelizmente ela pode nascer como um vegetal, ela pode nascer e viver muitos anos, ou com pouco tempo, ou horas, ela pode vir a óbito. Nós só depois que nascer. E foi nos orientado naquela época uma interrupção da gravidez. Fizemos o 3º ultrassom e a mesma coisa. Não está desenvolvendo e nada. Eu me lembro que naquele dia nós fomos para casa, meu pai estava comigo no banco de trás, minha esposa chorando do lado, eu indo para casa. E o meu pai ainda falou, gente, vocês são novos, vocês são jovens, fica tranquilo. Se não der para manter essa gravidez, Deus está no controle e tal. Ele tentando consolar a gente. Mas como que se consola uma mãe numa hora dessa? Na iminência da perda de um filho. Hoje, nós sabemos que poderia ter sido naquele momento uma microcefalia, advinda do contato com esse problema, que a toxoplasmose você pega de gato, de cachorro, de passarinho, enfim. Mas naquele dia, à noite, eu e a minha esposa dobramos o joelho. E eu fiz uma oração simples. Se fosse outros aí, ia botar até efeito especial de Steven Spielberg. E naquele dia, irmãos, o céu começou a se movimentar, o clima no quarto mudou. Não teve nada disso. Minha oração foi simples. Eu falei, Deus, se o Senhor curar minha filha, eu nunca mais volto no hospital e nem para pedir demissão eu vou voltar. E eu vou pregar o teu evangelho. Para onde o Senhor me mandar, eu vou. O que o Senhor quiser fazer comigo, o Senhor faz. Mas cura minha filha. Naquela noite, querido, naquela noite, na madrugada, eu me acordo com a minha esposa dizendo que tinha um monte de formiga andando na barriga dela e na cama. Quando eu ligo a luz, a minha esposa estava falando isso, mas ela estava dormindo. Ela estava dizendo, tem formiga aqui na minha barriga, tem formiga na cama, formiga. Eu desliguei a luz, fiquei quietinho ali no canto e falei, Deus, eu não sei o que o Senhor está fazendo, mas eu sei que o Senhor está fazendo alguma coisa. Quando amanheceu o dia, eu perguntei à terra, o que foi que aconteceu aí que você falou que tinha formiga na sua barriga, formiga na cama, e como é que é isso? Ela falou, não falei nada disso não. Eu falei, então vamos trocar de roupa, toma um banho, vamos para o hospital agora. Nós vamos fazer um novo exame. O 4º exame que foi feito de ultrassonografia, tudo normal e tudo perfeito. Deus é Deus ou não? Eu me lembro como se fosse hoje, no corredor da maternidade no bairro Ibiruçu, em Betim, o meu irmão, o pastor Josimar, quando a minha esposa estava vindo do bloco cirúrgico com a minha filha, o pastor Josimar chegou assim do lado do ouvido da Camila e fez assim, ó. Aí ela já regalou o olhão já e olhou. Ou seja, ela está ouvindo bem e ela enxerga. Ela tem percepção. Sabe o que Deus viu naquela oração? Propósito. O que Deus viu foi, o hospital de Betim vai perder um funcionário, mas o reino de Deus vai ganhar um pastor, um evangelista, que vai pregar o evangelho e que muitas pessoas vão se render aos pés de Cristo por intermédio da pregação desse homem. E essa menina não vai nascer por nascer. Deus tem um propósito e Deus tem um projeto na vida da Camila e eu sei disso. Querido,
Essa é a oração que Deus ouve. A oração onde Ele encontra propósito. Oração onde Ele vê e diz, olha, Pedro, eu vou promover para você uma pesca extraordinária, porque muitas pessoas vão ser abençoadas, Pedro, através de você. Jesus não os chamou porque faliram nos negócios, mas lhes proporcionou primeiro uma pesca maravilhosa, para depois chamar Pedro para o ministério. Querido, de outra maneira, analisa comigo. Pedro está lá lavando as redes, frustrado, decepcionado, triste. Jesus fala, Pedro, me segue. E Pedro então vai. Talvez Pedro, num determinado momento de crise ministerial, ele ia dizer assim, poxa, estou aqui pregando agora, Jesus, mas e se a minha empresa de pescaria tivesse dado certo, hein? Como que eu estaria hoje? Será que eu estaria já exportando para fora? Será que hoje eu estaria negociando para vários países? Como não deu certo, virei pastor. Como não dei certo, frustrei profissionalmente, agora eu estou aqui, né? Sou pastor. E todos iam olhar e falar, quem que é aquele ali? Aquele ali é o apóstolo Pedro. Ah, é? O apóstolo Pedro? Sim, é aquele que faliu a empresa de pescaria e agora ele foi ser pastor. Eu quero dizer para você nessa manhã, Deus não precisa te frustrar para te chamar para o ministério. Deus não precisa da sua frustração para te usar. Por isso eu digo para você, Deus vai te curar primeiro, te restaurar primeiro, te estruturar primeiro, para depois Ele abrir uma porta para você. Querido, Ele vai te curar de todos os seus traumas primeiro. Ninguém vai olhar para você pregando e dizer, aquele ali é um frustrado, ó, não conseguiu nada lá no trabalho, virou pastor. Querido, Jesus é extraordinário. Ele proveu para Pedro a melhor pescaria da história, para Pedro sair por cima. Quem olhava para Pedro dizia, quem que é esse daí? Esse aí foi um cara que pescou de dia, num dia que não tinha nada, que estava todo mundo em crise, as pescas, estava todo mundo falindo, fechando. Esse homem pescou tanto peixe que as redes estavam quase rompendo. E todos os barcos que estavam à volta dele também foram beneficiados através do milagre dele. Deus não precisa te frustrar para te chamar para a obra dele. Deus vai te curar, te restaurar, te promover primeiro, para que você vá para a obra dele inteiro, completo, porque não dá para fazer a obra de Deus dividido, não dá para fazer a obra de Deus com o coração partido. Ele quer curar e te restaurar primeiro, para depois te chamar para o ministério. No versículo 8 e 10, aqui caminhando para o final, diz assim, vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Versículo 10, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios, disse Jesus a Simão, não temas, doravante serás pescador de almas. Sabe o que esse texto me chama a atenção? O nível espiritual de Pedro mudou. Pedro mudou porque a gente vê isso na leitura que fizemos aqui agora. Ele começou dizendo, mestre, sobre a sua palavra. Agora ele falou que Senhor. Viu como é que o nível mudou? Agora não é mestre, agora ele já é Senhor. Muitas pessoas querem Jesus como Salvador. Poucos querem Ele como Senhor. Jesus nessa manhã Ele quer ser o seu Senhor. E não apenas o seu Salvador. Aquele que resolve os seus problemas, as suas crises. Ele quer ser o seu Salvador nessa manhã. Qual é o significado dessa palavra? Doravante será pescador de homens no grego. No grego essa palavra é sogreu. O que ela significa no dicionário? O que ela significa, essa palavra pescador de homens no grego? Jesus estava dizendo, Pedro, até hoje você pescou para matar. Você vai pescar homens vivos para que vivam.
Olha como é que mudou. Você pescou para tirar a vida. A partir de hoje, Pedro, você vai ser alguém que pesca para dar a vida. Porque a quem se rende a Jesus, querido, deixa o estado da morte e passa para a vida. Essa palavra pescador de homens aqui no grego, a palavra é sogreu, pescador de homens para que vivam. Você vai pescar pessoas para que elas tenham a verdadeira vida. E conhecereis a verdade vai libertar você. Você vai entender isso, querido, a partir do momento que você se render a Cristo. E aí você percebe que agora você pesca para viver. Você vai pescar pessoas que estão mortas para que elas possam ter a verdadeira vida que só Jesus pode proporcionar. Aqui Pedro pesca peixes para que morram. No reino de Deus a gente pesca homens para que eles possam viver. Precisamos, o mundo está aí fora, carente de Deus, precisando de Deus para que vivam. Porque sem Deus estamos todos mortos. Querido, eu quero encerrar essa parte dizendo para você, Jesus nunca quis o barco de Pedro. O foco de Jesus sempre foi Pedro. Ah, Jesus está querendo meu dinheiro. Esse povo ele quer você. Jesus sempre quis você. Ele morreu naquela cruz por você. Ele quer você. Mas ele não quer você pela metade. Ele quer você por inteiro. Porque com Jesus, ou é tudo, ou não é nada. Ou é tudo, ou nada. Jesus quer você. E se você quiser se render agora aos pés dele aqui nessa manhã, se você quer entregar a sua vida a Cristo agora, aí onde você está, eu quero orar agora pela sua vida. Vamos orar? Soberano Deus e Pai, nós colocamos, ó Deus, estas pessoas que estão retornando, que estão entendendo, Senhor, que contigo, Deus, é por inteiro, é tudo ou nada. E elas estão se rendendo agora, Senhor, aos teus pés. Que estas pessoas, meu Pai, possam, em o nome de Jesus, se render a Ti, ó Pai. Meu Deus, toma cada vida agora, cada um que está comigo, restaurando, entregando a sua vida aos teus pés, Senhor. Salva estas vidas, Pai. É o que eu te peço e é no que eu creio, em o nome de Jesus. Amém.